Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 4 de Tevet 5.785, a contar da criação, 4 de dezembro, aliás, 4 de janeiro de 2025, do calendário civil da Era Comum. Estamos em A Tarde com a Torá, chegando aí para trazermos a conclusão da nossa Parashá da semana, Vaigash. A Parashá, ela no Shabat, no sétimo dia da semana, ela tem a sua conclusão. Então nós vamos trazer a conclusão da Parashá Vaigash. Teremos também pela frente aí, algumas coisas a trazermos aos amados com referência ao Shema, que nós prometemos ontem trazer algumas coisas referente ao Shema, e principalmente sobre a questão, o porquê que se coloca a mão direita sobre os olhos fechados para fazer a primeira parte do Shema, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, e depois uma voz bem baixa, Baruch Shem Kevod Mahotol Leolam Vaed, e em seguida abre os olhos para continuar todo o Shema, que são 3 parágrafos, Vamos falar sobre isso daqui também. Dentro da nossa Parashá da semana, nós temos aí a conclusão e um momento precioso em que Yaakov se encontra com o seu filho Yosef. Vamos comentar alguma coisa dentro desse aspecto. E também vamos trazer uma questão da experiência de Yosef e Moshe. Qual a ligação que tem Yosef e Moshe nesse aspecto aqui do Egito? Lembrando, Yosef foi parar no Egito, desceu ao Egito e tornou-se vice-rei. Moshe, ele foi ao Egito para resgatar o povo, que justamente por causa da fome desceu ao Egito para sobreviver e assim fazer com que o povo judeu sobrevivesse diante do castigo, que se abateu sobre toda a terra, a escassez, a aridez, a fome, devido os chamados 7 anos de fome. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos algumas coisas a aprendermos com estas lições aqui. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre nos fala que nós precisamos trazer a Parashá para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Ok? Então, por isso, sempre a partir do povo judeu, vamos aí aprendendo as lições para que possamos entender não somente o histórico do tempo e da época, mas também o seu valor para os dias atuais, sem a Torá sofrer qualquer tipo de alteração. Lembrando que os nossos sábios dizem, a Torá, ela não está na moda, nunca esteve na moda, e o Eterno nunca se preocupou de deixar a Torá na moda. Ou seja, a Torá, ela é sempre viva e atual, em qualquer tempo, em qualquer época. Então é por isso que a Torá, ela acompanha realmente as gerações, não somente do povo judeu, mas acompanha as gerações das nações, Então a Torá, ela é viva e atual, justamente porque o nosso Deus, ele é vivo e atual. Ele não é 2 nem 3, ele é um, Echad, único, assim como também ele não nasceu, nem morreu e nem ressuscitou. Ele é o que ele é e sempre assim ele o será. Se porventura o universo voltar ao zero absoluto, tudo deixará de existir, mas Hashem não. Hashem continuará sendo o grande e o único Deus. Ok? Então essa é a questão aí. Vamos primeiramente falarmos sobre a questão do Shema, para que nós, Bnei Noach, possamos valorizar um pouco mais o Shema. Tem muitos Bnei Noach que estão aí, o Shema de manhã, Shema à noite, e muitas vezes ainda não compreenderam a dimensão, o valor que o Shema tem, e realmente a dimensão espiritual que o Shema tem.
assim como também ainda não sabem direito, né, uma parcela dos Bnei Noach, como que realmente você é transportado do mundo físico para o mundo espiritual. E o Shema tem muito a ver com isso. Então vamos procurar entender um pouco mais para que nós possamos valorizar ainda mais o Shema. Então os nossos mestres trazem para nós que o Shema é um costume judaico universal, cobrir os olhos com a mão direita, né? Fecha-se os olhos e coloca a mão direita. Mesmo que a pessoa for canhota, né? Ela usa a mão direita, certo? Então, a resposta simples, né, o porquê disto, permite que a pessoa se concentre adequadamente sem distrações visuais. Então essa é uma resposta simples, objetiva, certo? A grosso modo, né, para que as pessoas entendam. Permite que a pessoa se concentre adequadamente sem distrações visuais, né? Então é uma resposta simples, objetiva e direta, né? Como nos fala Shulchan Aruch em Orach Chaim 61:5. É crucial ter a intenção adequada ao recitar o primeiro verso do Shema, ainda mais do que durante outras partes da prece. Ao falarmos as palavras, focamos não apenas em seu significado, mas também em aceitar o jugo do céu. Nós nos concentramos na ideia de que Deus é a única realidade verdadeira. Esta intenção é tão importante que quem recita as palavras desse versículo, mas não pensa sobre o seu significado, ele precisa recitá-lo novamente, certo? Então ele precisa fazer com que ele volte a recitar novamente. Ele se desconcentrou, ele viajou nos seus pensamentos. Então ele precisa voltar a fazer de novo a frase: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Né? Na prece, né, usamos o nome sagrado A-Do-Nai, né, falando de forma inteira. Mas como estamos aqui estudando e ensinando, então nós falamos Hashem, ok? Então dentro desse aspecto aqui, é importante a concentração, né, para que realmente nós não venhamos ter nenhum tipo de distração e dessa forma nós tenhamos essa ideia que Deus é a única realidade verdadeira. Esse é o sentido que nós precisamos ter, de fato a concentração que nós precisamos ter, que Hashem, que Deus é a única realidade verdadeira, na hora que se faz o Shema, ok? Então, essa é a concentração. O costume de cobrir os olhos remonta aos tempos da Mishnah, quando o rabino Yehudá Hanassi, o príncipe Yehudá, cobria os olhos enquanto recitava o primeiro versículo do Shema, né? Segundo o Talmud Berachot 13b. Alguns comentaristas antigos explicam que o Rabi Yehudá Hanassi, né, o príncipe Yehudá, cobria os olhos enquanto recitava o Shema, porque alguns tinham o costume de olhar em todas as direções para aceitar a soberania divina em todo o mundo. O Rabi Yehudá cobria seus olhos, pois desejava ocultar os movimentos preciosos dos olhos, enquanto recitava o Shema. Então aqui a explicação é que as pessoas faziam o Shema com os olhos abertos. Então quando olhava para a direita, então os olhos automaticamente corriam para a direita. Quando olhava para a esquerda, os olhos corriam automaticamente para a esquerda. Olhando para frente, olhando para trás, certo? E olhando para cima, olhando para baixo, nas 6 direções. Então os olhos abertos acabavam distraindo as pessoas. Porque ao olhar para cá, para lá, né, olhando nas 6 direções, então alguma coisa simplesmente chama a atenção, desvia a atenção, então desvia a concentração. Então o príncipe Yehudá, ele cobria os olhos, fechava os olhos, cobria os olhos, e ele apenas mexia então a cabeça. Automaticamente, espiritualmente, os olhos estão indo nas 6 direções.
Então, através disso daí, tornou-se realmente um costume difundido no meio judaico, de assim o fazer. Os olhos fechados, a mão direita à frente. Os cabalistas, principalmente o rabino Yitzhak Luria, né, conhecido como Arizal, explicam que se deve usar a mão direita para cobrir os olhos enquanto se recita o primeiro versículo, né? O Arizal explica que isso está conectado a um fato muito enigmático encontrado no Zohar, o livro do Esplendor. O Zohar relata que um homem velho, Sabá, aparentemente um condutor de burro, encontrou o Rabi Yossi em suas viagens e fez várias perguntas a ele. Mas o Rabi Yossi falhou em avaliar o seu verdadeiro significado. No entanto, seu colega, o rabino Hiá, sentiu que havia mais nas perguntas do que os olhos eram capazes de enxergar. E depois de sondar o assunto, perceberam que o velho estava de fato ensinando-lhes alguns dos segredos místicos mais profundos. Ou seja, quando esse homem velho, Sabá, né, ele encontrou, né, ele era um condutor de burros, e ele encontrou o Rabi Yossi, ele fez vários questionamentos. A princípio, o Rabi Yossi não entendeu nada, nem se esforçou para tal. Mas o Rabi Hayyá, né, ele ficou mais atento e ele falou, não, Yossi, tem alguma coisa mais profunda nisso daí. Não são simples perguntas ao léu, tem um significado. Então eles começaram a avaliar o enigma, né? O enigma que ele teve mais dificuldade em entender foi o seguinte: quem é a donzela sem olhos, cujo corpo está oculto e revelado, que sai pela manhã e desaparece durante o dia, que se adorna com ornamentos que nunca existiram? Então esse foi o enigma que aquele velho condutor de burro fez ao Rabi Yossi. Então aí, né, junto com Hayyá, eles começaram então a discussão, né, aquela discussão para entender o enigma e o seu significado. Para simplificar a explicação do Arizal, no que se refere à leitura do Shema, então, né, diz assim: a donzela se refere ao atributo divino de Malhut, realeza, que às vezes é referido como Shekhinah, o aspecto feminino de Deus. Nesse contexto, também é conhecido como Rachel, né? O aspecto feminino de Deus, o aspecto materno, né? Do próprio Deus. Existem 4 mundos espirituais dentro da formulação cabalística do cosmos, né? O universo. O mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação, sendo o mais alto dos 4. Nesse reino, nada tem forma física ou cor, e a visão, ela é inexistente em Atzilut. Então, em Atzilut, que é a emanação, né, é o mundo mais elevado que existe, só Deus existe ali, né, como os nossos mestres cabalistas dizem, né, só Deus existe ali. Esse mundo de emanação, ele é um lugar onde não tem forma física ou cor, e a visão é inexistente, né? Dentro do nosso aspecto de concepção, né? Então a nossa visão, como ela é no momento, ela não existe em Atzilut. O perceber as coisas não é da forma que nós experimentamos aqui no mundo de Asiá, o mundo da ação, o mundo mais baixo, materialista, com a sua fisicalidade. Então não é essa concepção. Então, o mundo de Atzilut, de emanação, ele é totalmente espiritual para nós compreendermos o que significa nada tem forma física ou cor, e a visão é inexistente, né? Então, dentro desse aspecto. Quando recitamos o Shema, estamos elevando o Main Nukvin,
Maim Nukvim, que significa águas femininas, ao mundo de Atzilut, preparando o cenário para a unificação do feminino e do masculino, ou a unificação da alma e da Shekhinah. Uma vez que os Maim Nukvim estão entrando em Atzilut, um mundo que é mais alto do que a visão, é preciso fechar os olhos durante a primeira linha do Shema. Então, neste mundo de Atzilut, que é onde, através do Shema, nós adentramos a presença divina, o lugar onde não tem forma física ou cor e não há uma visão, a visão é inexistente. Então, com os olhos fechados e a mão direita sobre a visão, é justamente para nos conectarmos a essa dimensão espiritual. Por isso que não pode ter desvio de atenção. Por isso que não pode ter barulho. Por isso que você não pode recitar o Shema perto do banheiro. Por isso que você não pode recitar o Shema num ambiente que está sujo. Quem tem animais, por exemplo, né? Animal faz ali o xixi, o cocô no ambiente, você não pode fazer o Shema ali. Tem que estar limpo, limpo e limpíssimo. Porque você vai adentrar numa dimensão espiritual muito elevada. Não pode haver espaço para as coisas impuras, imundas. Vejam a dimensão em que o Shema nos leva. Entendeu? A razão de usarmos especificamente a mão direita, mesmo a pessoa que for canhota, que simboliza o atributo de Hesed, bondade, bem como o Maim Dechurim, as águas masculinas, também está ligada a este costume. Em todo o Talmud, os cegos são chamados de Sag Naor, luz suficiente ou muita luz. E isso ocorre porque a visão física, que olha o mundo mundano e materialista, muitas vezes contradiz e enfraquece a visão espiritual interior. Então, nesse aspecto aqui, o Talmud fala que os cegos, eles têm uma visão muito melhor. Eles têm uma luz que é suficiente ou muita luz, porque eles não têm, os cegos, eles não têm aquela dimensão dos olhos que veem o material, a fisicalidade e coisas semelhantes. Então, o cego normalmente, ele vai pela visão introspectiva, uma visão espiritual, onde há uma luz suficiente para ele poder andar. Por isso, quando ele apalpa alguma coisa, ele não vê a fisicalidade da mesma forma que nós vemos. Ele vê a fisicalidade de uma forma mais elevada. Então, por isso o Shema, com os olhos fechados, a mão direita à frente, representando o resto de bondade, é para que nós possamos nos conectarmos muito, muito mais ainda com Atzilut, o mundo da emanação, onde ele está presente. Entendeu? Então vejam aonde que o Shema te leva. A ideia da unidade de Deus, isto é, que Deus é a única realidade verdadeira, muitas vezes parece contraditória aos nossos sentidos físicos. Nós vemos, cheiramos, provamos, sentimos tudo o mundo ao nosso redor, enquanto a divindade, ela é uma realidade abstrata e espiritual. Então a realidade divina, ela é abstrata e espiritual. Por isso que na outorga da Torá no Monte Sinai, Moshe foi bem claro para com o povo judeu que ali estava ao pé do monte e para aquela multidão de nações misturadas que saíram junto com Moshe do Egito. Então, ou seja, essa mistura de povos que saiu do Egito com eles e depois se dispersaram, foram testemunhas vivas
daquilo que Moshe estava dizendo. Lembrem-se, vocês não viram nenhuma imagem, vocês viram as nuvens fumegantes, o monte fumegante, as nuvens obscuras. Vocês sentiram realmente o tremor do chão, vocês ouviram a sua voz, mas vocês não viram nada, nada de fisicalidade da parte de Hashem. Então, por isso, realmente, toda idolatria é abominável a Deus. Querer fazer Deus numa representatividade humana é uma visão míope, pobre, mesquinha. Fazer pinturas, fazer imagens de Deus é algo abominável. Por quê? Porque não há como fazer. Porque não se viu nenhuma imagem, não se viu nenhuma fisicalidade da parte de Hashem. E é por isso que o Shema nos leva exatamente o que? A vermos que a única realidade verdadeira é Hashem. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os olhos não veem, mas que nós temos uma percepção quando nós fechamos os nossos olhos, colocamos a mão direita sobre os olhos, reste de bondade. Bondade nossa? Não, a bondade de Hashem. A bondade do Eterno. De nos dar a oportunidade de nós podermos sentir um pouco da sua Shekhinah, da sua presença divina. Não através de pinturas, não através de ídolos, de prata, gesso, pau, madeira e companhia limitada. Essas percepções através da idolatria, elas são vãs, são vazias, como diz o salmista muito bem, são obras das mãos dos homens, homem constrói Deus. Foi Deus, o único verdadeiro Deus, Redentor, Criador e Salvador. Foi Ele que formou o homem à sua imagem e semelhança. E aí vem a criatura e faz uma imagem de Deus. Um absurdo. É uma cegueira espiritual que não tem tamanho. Como pode o homem fazer uma imagem de Deus? É impossível. Por isso fala o texto sagrado dos Salmos, que aqueles que constroem os seus ídolos são abomináveis a Hashem. E aqueles que depositam sua confiança nos ídolos são abomináveis a Hashem. Porque isso é impossível. Porque no mundo de Atzilut, onde Ele está, onde a sua presença é plena, ali não há de forma alguma, não há nada de forma física, nem cor e nem visão é existente ali. A visão ali é inexistente. Imagine então a dimensão que é Atzilut, a dimensão que é exatamente a presença divina com a sua plenitude. E a criatura, o barro, o caco de barro que é o ser humano, querer fazer uma imagem de Deus? Continuando. Então, e nesse aspecto aqui também, né, como nos fala aqui, né, isso ocorre porque a visão física que olha para o mundo mundano é imaterialista, muitas vezes contradiz e enfraquece a visão espiritual interior. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos localizarmos de uma forma em que a única realidade verdadeira é Deus. Você e eu não somos reais. Ele é infinito, nós somos finitos. Ele é o único grande eu sou, nós não somos nada. Como diz o salmista, nós somos vermes. Porque quando você volta ao pó da terra, todo o teu corpo vira verme e é comido pelo verme. Entendeu? Por isso, diz o salmista, somos vermes. Então essa é a realidade. A única realidade verdadeira é Hashem.
o soberano dos mundos. E se nós queremos ser eternos, é nele que nós precisamos nos apegarmos sem sombra de dúvidas. Por isso, a ideia de Deus, isto é, que Deus é a única realidade verdadeira, muitas vezes parece contraditória aos nossos sentidos físicos. Nós vemos, cheiramos, provamos e sentimos o mundo ao nosso redor, enquanto a divindade é uma realidade abstrata e espiritual. Então, quando nós lemos nas Escrituras a mão de Deus, né, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, é no sentido humano para nós compreendermos o quanto que Ele está atento a nós. Porque no momento, nessa configuração atual, antes da redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach, a nossa visão ainda está muito limitada. A nossa percepção divina ainda é muito limitada. Mas assim que o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, para iniciar a Geulah, a redenção final, a nossa percepção divina será muito mais apurada e com muito maior compreensão destas realidades. Portanto, quando pronunciamos o Shema e proclamamos a unidade de Deus, estamos afirmando que a verdadeira realidade não é nem o que os nossos olhos veem, nem o que experimentamos de forma natural e intuitiva. Ao cobrir nossos olhos, estamos indicando nosso desejo de nos desconectarmos do físico e nos conectarmos com o espiritual. Então, por isso, olhos fechados e mão direita à frente. É o nosso desejo desconectar do físico, do material, né, deste mundo, da nossa própria percepção de fisicalidade, materialismo, e podemos adentrar numa conexão espiritual com uma visão espiritual melhor, mais apurada, sem sombra de dúvidas. Quando recitamos o Shema e aceitamos o jugo do céu, o que é o jugo do céu? É a vontade divina. O jugo do céu é a vontade divina. A vontade divina diz lá, Êxodo capítulo 20, não farás nenhum ídolo. Ponto final. Só a Deus, só o Eterno, só Hashem, só a Ele adorarás. Ponto final. É o jugo divino. E depois temos aí, né, os chamados 10 mandamentos, que é um resumo dos 5 livros da Torá, ou Pentateuco, como queira. Em respeito à presença divina, cobrimos nossos rostos, como Deus disse a Moshe. E acontecerá que quando minha glória passar, eu te colocarei na fenda da rocha e te cobrirei com minha mão até eu ter passado. Shemot 33, 22. Êxodo 33, 22. Ou seja, Moshe, que foi o maior profeta, até hoje não tem um profeta igual a Moshe. E qualquer um que se apresenta como profeta igual a Moshe, ou maior do que Moshe, ele é um falso. Ele simplesmente é uma falácia. Seja qual for o segmento religioso que apresente alguém igual ou maior do que Moshe, é uma falácia. Ponto final. Está exatamente no Pentateuco, na Torá, em Deuteronômio. Que não houve nenhum profeta e nem haverá nenhum profeta como Moshe. Ponto final. Foi Deus que disse. E a besta humana vem e diz que, ó, Deus, o teu Deus é assim. Pinta ele lá, cabelo branco, cabelo loiro, né? Põe lá de pendurado no madeiro, ou põe lá fixado numa pedra, e por aí afora vai. Cadê a percepção divina? Não tem. Simplesmente isso. Nega a presença divina através da sua própria idolatria. Se Moshe, que pediu para ver a face de Hashem, que falava num termo humano para compreendermos face a face com Deus, ou seja, ele não via Deus, mas ele conversava com Deus e Deus falava com ele. Ele pediu para ver a face de Deus e Deus falou, não, nenhum homem pode ver a minha face e viver. E agora enche por aí afora vai, né? Faces de Deus para tudo quanto é lado. É idolatria, não é a verdadeira face de Hashem. É idolatria, ídolos construídos pelas mãos humanas. O homem, o ser humano foi criado pelo único verdadeiro Deus. O ser humano não tem condições de criar Deus. Por isso, os deuses que os homens criam
além de serem idolatrias, é uma adoração falsa e enganosa. Não leva a nada, leva para o buraco, leva para o abismo, simplesmente isso. Então, dessa forma, né, quando nós estamos com os olhos fechados e a mão direita à frente para fazermos Shema, nós estamos, entre aspas, à semelhança de Moshe. A destra de Hashem nos guarda para que nós possamos ter um pouco de percepção divina nas nossas vidas através do Shema. No primeiro versículo do Shema, proclamamos que o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Com essa declaração estamos afirmando nossa crença de que tanto o atributo de força e julgamento de Deus, quanto ao atributo de misericórdia divina, são realmente um. Assim cobrimos nossos olhos, simbolizando que o que podemos perceber com os nossos olhos físicos como negativo é, na verdade, algo positivo. Ou seja, quando nós contemplamos o Shema com os nossos olhos físicos, nossos olhos têm uma tendência a ser negativo, mas na realidade é algo positivo, que nós precisamos alimentar cada vez mais. Por isso, pode chover canivete aberto, o mundo pode estar acabando, em fogo, em água, em tempestade, inundação e companhia limitada. Shema, Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad. Nunca deixe de pronunciar o Shema de Hashem. Claro que esperamos o dia em que veremos essa realidade positiva de forma plena, com os nossos olhos físicos também. Que seja rapidamente em nossos dias, com a revelação do Justo Mashiach, a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Baruch Hashem. Ok? Tem outros detalhes aí para falarmos do Shema. Nas próximas oportunidades estaremos aí trazendo aos amados. Baruch Hashem. Que isso possa calar profundamente nos corações e nas mentes, e que você possa olhar, enxergar, ver, né? Perceber o Shema com outros olhos a partir de hoje. Baruch Hashem. Então a conclusão da nossa Parashá Vaigash, e se aproximou, né? Yehudá se aproximou de José. Então nós temos aí a partir do capítulo 46, verso 28, e nós vamos aí até o capítulo 47, né? Verso 27, na conclusão da nossa Parashá da semana. Então nós temos aí, né, do versículo 46, 28 até o seu encerramento, verso 34, onde temos aí o encontro de Yaakov com Yosef, né? Os nossos mestres, os nossos sábios trazem para nós, nos comentários do Talmud e de Mishnah, a respeito desse momento do encontro. Era um encontro tão ansioso de Yaakov, depois de 22 anos, encontrar o seu filho amado José. No momento que eles se encontram, Yosef vai e abraça o seu pai. No entanto, o seu pai não o abraça imediatamente. O seu pai, ele permanece, Yaakov, ele permanece com os seus braços abertos, e ele, segundo os nossos sábios, falam que ele estava fazendo Shema. Ou seja, o que os nossos mestres trazem para nós é que, no momento da maior alegria de Yaakov, ele faz o Shema, em vez de abraçar e beijar o seu filho. Por quê? Porque o momento mais precioso para Yaakov, o momento de maior alegria de Yaakov, ele faz o Shema para render a Hashem, render ao Eterno, esse momento feliz da sua vida. Então, como um sacrifício de incenso suave às narinas de Hashem, ele oferece aquele momento para Hashem, esse momento de felicidade, reconhecendo que somente Deus pôde providenciar esse momento feliz. Então ele rende ao Todo-Soberano, realmente ao Todo-Poderoso, ele rende gratidão. E esse momento precioso, ele dá como oferta para Hashem.
de gratidão. E em seguida, ele realmente abraça, beija o seu filho e tudo mais, e mata a sua grande saudade. Isso mostra para nós a seguinte realidade. Os momentos nossos de maiores felicidades, que é normalmente pela natureza humana, por causa do Yetzer Hará, má inclinação, ou por causa da alma animal, quando as coisas estão maravilhas, é muito fácil esquecer-se de Deus. Porque as coisas estão numa boa. Está tudo bem, tranquilo, em shalom, em paz, alegria, felicidade e companhia limitada. Então é um momento muito difícil, porque é um momento muito fácil de se esquecer de Deus. E é muito difícil porque não damos a honra devida a quem se deve dar para agradecer esse momento feliz. Então a lição de Jacob fica aqui para nós é essa, que o momento de maior alegria que nós precisamos ter, nós precisamos render a Hashem gratidão por esse momento feliz. Então, feche os seus olhos, coloque a sua mão direita na frente e diga: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Vai ser precioso para Hashem e vai ser saboroso para a sua vida. Render a Hashem a gratidão devida. Ok? Depois disso daí nós temos, a preparação em que o faraó manda com que a família de Yaakov esteja ali na presença do faraó, o Paró. Então no momento que eles estão na presença do Paró, eles conversam, etc e tal. Antes, Yosef, ele orienta os seus irmãos, se o Paró perguntar para vocês qual é a sua profissão, vocês falam que vocês são pastores de ovelhas. Porque aí o Paró ele vai colocar vocês de uma forma isolada, porque as ovelhas, o cordeiro, para os egípcios, é uma divindade, é um deus. E então para eles é abominável, os pastores de ovelhas, dos cordeiros e ovelhas, que cuida do rebanho e depois mata para comer. Então onde já se viu, esse é um povo que mata os nossos deuses e ainda por cima come os nossos deuses. Então, falam que vocês são pastores, e aí ele vai colocar realmente um lugar à parte, que foi lá a terra de Goshen, e ali eles ficaram com um espaço muito bom. Mas momentos antes de Yaakov sair da presença do Paró, é o momento em que Yaakov abençoa o Paró e faz com que ele realmente dê uma bênção para o Paró. Aonde você andar, as águas transbordarão. Certo? Então ele deu uma bênção para o encerramento da seca, que já fazia 2 anos que tinha acontecido. Tinha ainda 5 anos pela frente. Certo? Então nesse momento, o Yaakov Avinu, ele abençoou o Paró, e a seca, ela cessa, o período de escassez, de fome cessa. O que era para ser 42 anos, como vimos anteriormente, a prece de Yosef, os 42 anos veio para 7 anos, certo? E agora com a bênção de Yaakov, aquilo que era para 7 anos, veio para 2 anos, encerrou ali o período. Ou seja, nós temos algumas lições para entendermos aí, para aprendermos aí. Onde um justo pisa, a terra é produtiva. Não tem escassez. Ela faz com que a terra produza o seu fruto e alimente o seu povo. Uma outra questão que nós temos aqui do lado negativo é o Paró. O Paró ele foi fazer teste. Ele foi andar na beira do Nilo para saber se realmente as águas iriam transbordar, para que a escassez acabasse e pudesse a terra se tornar produtiva, fértil. E ele foi e as águas transbordaram. A bênção de Yaakov realmente mostrou a realidade dos fatos. Mas qual é o lado negativo disso? O lado negativo disso é que o Paró,
em vez de ele ser grato ao Deus de Jacob, o Paró, como tinha o título de ser uma divindade, então ele dizia aos seus egípcios, né? Está vendo como eu sou divino? Está vendo como eu sou um Deus? Por onde eu passo, as águas transbordam. A lição que fica para nós aí é que nós não podemos ser igual ao Paró. Sermos ingratos igual ao Paró. De nos colocarmos numa posição que nós nos colocamos de uma forma igual ou acima de Deus. Simplesmente isso. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Precisamos tomar muito cuidado com isso daí. Ok? E aí então, realmente o povo foi para a terra de Goshen e ali se estabeleceram durante o seu período, né? E foi onde que realmente Jacob veio viver 17 anos de pura felicidade. Ok? Para nós encerrarmos aqui, né, deixar algumas reflexões do nosso Rebbe Menachem Mendel concernente à nossa Parashá e Vaigash, superando o desespero. Uma explicação adicional, no entanto, é necessária. O Midrash cita, né, e interpreta as palavras de Jacob, que diz: ainda há imensa alegria para mim, meu filho Yosef ainda vive, como indicando que grande é a força interior de meu filho Yosef. Ele se manteve firme em sua retidão num grau muito maior que o meu. Eu pequei dizendo, meu caminho está oculto a Deus. Então, Jacob, ele se expressa dessa forma, né? Que Yosef, ele se mantém vivo num grau ainda maior do que ele, porque ele diz, né, que realmente o caminho, o meu caminho está oculto de Deus, né? Como pode alguma coisa ser oculta a Deus, certo? Em uma outra fonte, o Midrash também diz, né, explicando que Jacob experimentou um desespero. Então aqui é uma palavra para quem é acometido de desespero. Um desespero que não era apropriado para ele. Daí o comentário sobre as palavras de Jacob aos seus filhos. Por que vocês trouxeram mal sobre mim? Dizendo ao homem que vocês tinham outro irmão? Naquela passagem que eles falaram para o vice-rei, que eles tinham um irmão mais novo, que era Beniamim. Então disse o santo bendito seja, eu estou ocupado fazendo de seu filho o governante do Egito, e ele reclama, por que vocês trouxeram mal sobre mim? O desagrado de Deus é indicado pelo versículo, Jacob, por que você diz, meu caminho está oculto de Deus? Se Deus estava produzindo todo o desenrolar histórico. Aparentemente é preciso entender por que foi necessário neste momento que Jacob dissesse que Yosef manteve-se firme em sua retidão no grau muito maior que o meu. Porque ele reconheceu a sua falha. Ele entrou no desespero que não era necessário. Há outro ponto ainda que requer explicação. De acordo com o costume judaico, que é comparável à própria Torá, a leitura da terceira aliá, ou segundo outros costumes, a quarta aliá, termina com o versículo, eles lhes disseram todas as palavras de Yosef, e ele viu as carroças que Yosef enviara, e o espírito de Jacob reviveu. O versículo seguinte diz, Israel, Jacob disse, ainda há imensa alegria para mim, meu filho Yosef ainda vive. É o começo da leitura, né, da nova aliá. Por que é feita uma interrupção no meio da narrativa? Uma questão similar surge em relação ao começo de uma aliá para o início, para o começo e o encerramento de outra aliá. Essa leitura começa no meio das palavras tranquilizadoras de Yosef a seus irmãos. E agora, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. E ele me fez conselheiro do faraó, mestre sobre toda a sua casa.
e governantes sobre toda a terra do Egito. Aparentemente, esse versículo enfatiza e dá continuidade à mensagem dos versículos anteriores, nos quais Iosif diz aos seus irmãos: eu sou Iosif, seu irmão, mas agora não fiquem tristes e não se sintam culpados por terem me vendido, pois Deus me enviou à frente de vocês para assegurar o seu sustento. Pois já 2 anos de fome se passaram, Deus me enviou à frente de vocês para garantir a sobrevivência de vocês na terra, para mantê-los vivos através de uma grande salvação. Ou seja, nesse relato, a lição que fica para nós é a semelhança de Iosif que nós precisamos agir. De que forma? Somos, o povo judeu, é a mensagem da salvação para as nações. E entre as nações, aqueles que abandonaram a idolatria e abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, Bnei Noach, Brasil, ok? Nós temos uma tarefa. É a tarefa de salvar da fome as pessoas que ainda não estão no monoteísmo com fundamento judaico. A fome não de comida. A fome ou a sede não de bebida, mas de ouvir a verdadeira palavra que traz libertação ao ser humano, que é a Torá ou Pentateuco. Esta é a única verdade que traz libertação e salvação para o ser humano, porque é nela que nós conhecemos o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. E nós precisamos trazer esta mensagem aos 4 cantos das nações. Por isso, não existe evangelismo para judeus. Judeus têm a Torá e têm os seus mestres. As nações precisam da Torá e dos seus iguais que abandonaram a idolatria e estão vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para levar esta verdade, para levar esta salvação, para transformar o mundo, para ser a moradia de Hashem. Abrace isso, venha ser um Bnei Noach. A sinagoga Bnei Noach regional Bauru, né, está na Avenida José Silvestre, 745, Jardim Silvestre 2, ali vizinho do Meridota, para toda a região, para o Brasil e para as nações. Graças a Hashem, temos alcançado mais de 23 nações através da Tarde com a Torá. Então, por isso, seja um Bnei Noach e venha realmente viver o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Às 19 horas e 35 minutos é o encerramento do Shabat, ok? E no próximo shiur nós estaremos trazendo aqui o nome, né? Estaremos trazendo aqui a relação das pessoas que contribuíram com a 4ª remessa do envio para a colaboração nossa para a construção da sinagoga sinagoga Rabat de Brooklyn, ali com Rav Yaakov em São Paulo, né? Então nós estamos aí construindo uma sinagoga para os judeus e para os Bnei Noach ali no Brooklyn, em São Paulo, ok? E aí nós vamos trazer a relação no próximo shiur. Shabbat Tov, uma semana abençoada com Hashem. Shalom, shalom.